Existe uma prática, tão antiga quanto a própria consciência humana, que pode transformar sua realidade em questão de dias. Não é meditação. Não é lei da atração. Não é visualização. É algo que os mestres do passado guardaram em silêncio absoluto, porque sabiam que nas mãos erradas, essa técnica poderia colapsar tudo que você acredita ser real. E o mais perturbador? Você já fez isso antes, sem saber. Toda vez que sua vida mudou drasticamente, de forma inexplicável, essa força estava agindo. A questão é: você está pronto para fazer isso? De forma consciente. A maioria das pessoas vive presa em um loop invisível. Elas acordam, repetem os mesmos pensamentos, sentem as mesmas emoções e esperam que algo diferente aconteça. Mas aqui está a verdade, que ninguém te conta. Cada pensamento que você repete é uma instrução enviada ao campo quântico da realidade. É um pedido, uma order. E o universo, ele não julga se o pedido é bom ou ruim. Ele apenas entrega. Se você acorda todos os dias pensando, nada funciona para mim, Toisha, o universo responde, entendido, nada vai funcionar. Se você sente medo de ser rejeitado, a realidade te coloca em situações onde a rejeição é inevitável. Não porque você é azarado, mas porque você está ordenando isso, sem perceber. Milhões de pessoas estão presas nesse ciclo, repetindo os mesmos padrões, criando as mesmas dores, vivendo como prisioneiros de uma programação que elas mesmas instalaram. E o pior? Elas acham que isso é a vida, que é assim que as coisas são. Mas não é. Existe uma saída, e ela sempre esteve disponível. Mas e se eu te dissesse que tudo que você chama de coincidência nunca foi coincidência? E se aquele encontro inesperado, aquele livro que caiu na sua frente, aquela música que tocou no momento exato, fossem respostas? Respostas a perguntas que você nem lembra de ter feito. Porque aqui está o segredo que os antigos sabiam. Você não está descobrindo nada. Você está lembrando. Lembrando de uma linguagem que existia antes das palavras. Uma linguagem que não usa a mente, mas o sentimento. Os místicos do passado chamavam isso de diferentes nomes: o Tao, o Akasha, o campo unificado. Mas todos estavam falando da mesma coisa: um oceano invisível de consciência que conecta tudo. E você? Você não está separado dele. Você é uma onda nesse oceano. E toda vez que você sente algo profundamente, toda vez que você mergulha em uma emoção com intensidade total, você está enviando ondulações por esse campo. E o campo responde. Ele reconhece a frequência. Ele encontra correspondência. Ele materializa. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas nunca aprendeu a sentir de verdade. Elas pensam sobre o que querem, falam sobre o que querem, até visualizam. Mas o corpo permanece frio. O coração permanece fechado. E sem sentimento, não há sinal. Sem sinal, não há resposta. É como tentar sintonizar uma rádio sem ligar o aparelho. Você está girando o botão no vazio, esperando ouvir música, mas nada acontece. Porque a energia não está fluindo. E é exatamente aí que essa prática antiga entra. Existe uma história antiga, contada em diferentes culturas, sobre um espelho mágico. Esse espelho não refletia o seu rosto. Ele refletia o seu coração. Tudo que você sentia no fundo da alma, mesmo o que você escondia de si mesmo, o espelho mostrava. E a lenda dizia: quem olhasse para o espelho com medo, via monstros. Quem olhasse com amor, via luz. Quem olhasse com desejo ardente, via o futuro se materializando. Mas o segredo do espelho não estava nele. Estava em quem olhava. Porque o espelho nunca mentia,
mas também nunca julgava. Ele apenas devolvia o que já estava lá. E é exatamente assim que a realidade funciona. A realidade não é algo fixo que acontece com você. Ela é um espelho que responde ao que você é, ao que você sente de verdade, não ao que você pensa, não ao que você diz, mas ao que você vibra no silêncio do seu ser. Agora, deixa eu te mostrar como os antigos usavam isso a favor deles. Eles não tentavam forçar a realidade. Eles não lutavam contra as circunstâncias. Eles faziam algo muito mais poderoso. Eles incorporavam o resultado antes dele existir. Eles entravam em um estado onde o corpo todo acreditava que o desejo já tinha se manifestado, não como fantasia, não como esperança, mas como fato consumado. E então, algo extraordinário acontecia. A realidade começava a se reorganizar ao redor deles. Pessoas certas apareciam. Oportunidades surgiam do nada. Soluções que eram impossíveis, de repente se tornavam óbvias, porque o campo quântico estava respondendo à nova frequência, à nova ordem. E essa prática tinha um nome simples: sentir o fim. Não visualizar, não afirmar, não pedir, mas habitar. O estado emocional do desejo realizado. Como se você já fosse a versão de você que tem aquilo. Neville Goddard, um dos maiores mestres dessa técnica, chamava isso de viver no fim. Ele dizia: assuma o sentimento do desejo realizado, e a realidade não terá escolha a não ser confirmar. Porque o sentimento é a linguagem da criação. É o código que o universo reconhece. Quando você sente gratidão antes de receber. Quando você sente paz antes do problema se resolver. Quando você sente certeza antes de qualquer evidência física. Você está falando diretamente com o campo. E o campo sempre responde. Mas aqui está o desafio. A maioria das pessoas não consegue sustentar esse sentimento por mais de 30 segundos, porque a mente racional invade. Isso não é real. Você está se iludindo. Olha sua conta bancária. Olha sua situação. Isso nunca vai funcionar. E no momento em que você acredita nesses pensamentos, o sinal é interrompido. A frequência cai e você volta ao estado antigo, ao loop de sempre. Por isso, os mestres desenvolveram técnicas específicas para ancorar esse sentimento, para torná-lo mais real do que a própria realidade. Física. Uma dessas técnicas é o que eu chamo de imersão sensorial total. Funciona assim. Você escolhe um desejo, apenas um, não uma lista, não 10 coisas, um desejo claro. Então, você fecha os olhos e constrói a cena do desejo realizado, mas não como observador, como participante. Você sente a textura das coisas ao seu redor. Você ouve os sons que existiriam naquele momento. Você sente o peso do corpo, a temperatura do ar, o cheiro do ambiente. E, principalmente, você sente a emoção, a gratidão transbordando, a paz profunda, a certeza inabalável. E você permanece ali, mergulhado, até que o corpo todo aceite aquilo como verdade. Não precisa ser longo. 3 minutos, 5 minutos. Às vezes segundos são suficientes, desde que seja intenso, desde que seja real para você. E aqui está o que acontece depois. Nas próximas horas, nos próximos dias, a realidade começa a se ajustar. Pequenas sincronicidades aparecem. Um texto inesperado, uma ideia súbita, um encontro casual. E você percebe que o universo está conspirando a seu favor. Não porque você pediu, mas porque você se tornou a pessoa que já tem aquilo. E o campo está apenas confirmando quem você decidiu ser. Os antigos sabiam disso. Os egípcios praticavam nos templos de Ísis. Os cabalistas chamavam de Yetzirah, o mundo da formação emocional. Os budistas tibetanos usavam visualizações tântricas